a moda passa constantemente, né? Moda vai, moda vem. Em 2000 foi lançado a moda jeans. E muitos consideraram aquilo como sendo algo ridículo. E em 2021, aquilo que foi considerado em 2000 como sendo ridículo, em 2021 fez o maior sucesso. O maior sucesso. A moda vai, a moda volta. Esse mundo é muito transitório. Esse mundo muda constantemente, as coisas oscilam rapidamente. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas aos cristãos de Corinto. 2 estão registradas na palavra de Deus e outras 2 cartas foram perdidas. Na primeira carta aos Coríntios, entre muitas questões que o apóstolo Paulo está respondendo, ele responde uma de maneira especial: casar-se ou não casar-se? E a resposta de Paulo está fundamentado na transitoriedade deste mundo. 1 Coríntios 7, 29 a 35. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupadas com elas, pois este mundo como está agora não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para 2 direções diferentes. Quanto as mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Querido amigo, querida amiga, o apóstolo Paulo, quando dá essa resposta, ele leva em consideração a perseguição que muitos cristãos iriam sofrer e que muitos cristãos já estavam sofrendo. Aliás, se Paulo fosse casado e tivesse filhos, imagine quanto mais sofrimento esse apóstolo teria em ter que, muitas vezes, ver a sua esposa, seus filhos passar por privações, porque ele foi preso muitas vezes por causa da perseguição aos cristãos. Ele foi, ou ele era, um ex-perseguidor dos cristãos. Jesus mesmo disse: ai das mulheres grávidas quando virem os dias de perseguição. Nós sabemos pela história que no ano 70, quando Tito Vespasiano adentrou em Jerusalém, os soldados de Vespasiano, eles rasgavam as entranhas das mulheres grávidas e retiravam os bebês. Olha a barbaridade. Olha a barbaridade. No ano de 64, quando Roma foi incendiada, os cristãos foram acusados, cristãos foram caçados, cristãos foram mortos. Quantas pessoas na fuga abandonaram esposa, abandonaram filhos e assim por diante. É com muita preocupação, eu não sei se a preocupação também é a mesma que você está tendo, mas é com muita preocupação que eu tenho acompanhado notícias da Jezabel moderna, do Acabe moderno, da Jezabel do século XXI, do Acabe do século XXI. Sim, eu me refiro a Ortega e também me refiro à esposa dele, Rosário Murillo. Essa mulher, ela quer acabar, ela quer exterminar os padres da Nicarágua. Esse é o grande objetivo que ela tem. E não pense, pastor, isso é assunto para outra igreja, eles que resolvam este problema deles. Não, é uma perseguição à igreja cristã, é uma perseguição aos cristãos. Já foram cerca de 740 ataques a sacerdotes e a templos. Quantos sacerdotes já estão agora exilados na cidade de Roma? Os tempos mudam constantemente. Até 2018, a igreja tinha exercício livre na Nicarágua. Mas de 2018 para cá, a coisa mudou. Talvez hoje nós vivemos dias bem tranquilos, mas pode ser que daqui a pouco passamos a viver também dias conturbados. Então, quando Paulo responde essa questão, casar ou não casar, ele leva em consideração a perseguição dos cristãos.
O apóstolo Paulo, ele dá uma resposta fundamentado no seguinte quesito: os tempos mudam. O tempo é inconstante. Hoje, tudo pode estar bom. Amanhã, tudo pode estar ruim. Há uma transitoriedade muito grande nos dias nos quais nós vivemos. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim: a vida cristã é um viver tendo como se não tivesse nada. Quer dizer, você tem e não tem. É uma sucessão de dias que me permitem rir, mas também chorar. A vida cristã é uma vida onde eu aqui neste mundo estou vivendo no provisório e também no passageiro. Inclusive também o meu casamento, que é algo que constitui-se ou existe apenas no aqui e no agora. A resposta que o apóstolo Paulo dá para uma pergunta sobre casar ou não casar está fundamentada numa questão de que, olha, cuidado porque nos dias, nesse mundo transitório, você pode passar a viver uma vida dividida. E daí, claro que Paulo leva em consideração a questão do servir ao Senhor. Você pode se ocupar tanto das coisas domésticas que você vai se esquecer das coisas espirituais, você vai esquecer daquilo que de fato e de verdade é também importante e essencial na sua vida. Não nos resta muito tempo. Então não se ocupe demais com as coisas deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, ele escreveu as seguintes palavras, ou o seguinte conselho: pense nas coisas que são lá do alto. É a cidade de Corinto, uma cidade para a qual Paulo escreveu 4 cartas. Essa cidade de Corinto era uma cidade muito versátil, era uma cidade intelectualmente muito aberta, e justamente por ser versátil e intelectual, ou mente aberta, como se diz hoje, a cidade, também os cristãos de Corinto, eles eram muito receptivos a qualquer novidade. Podia ser uma novidade boa ou uma novidade ruim. E diante desse contexto, dessa grande receptividade para com as coisas, diante dessa versalidade da cidade, diante dessa mente aberta da cidade, das pessoas, Paulo, então, ele está escrevendo num tom de advertência. Não nos resta muito tempo. Então, não nos convém focar naquilo que precisa ser focado. Não ficar tão voltado às coisas que são muito transitórias, nas coisas que vão e vêm, nas coisas que começam e terminam. Por isso o apóstolo Paulo, ele usa ali no versículo 31, no grego, a palavra esquema, é a palavra que fala sobre justamente a alternância do tempo, em que fala justamente sobre a mudança constante das mais variadas situações. E por falar em mudança constante, nós temos Jonas, grande profeta Jonas. As pessoas lembram deste profeta como o homem que foi engolido por um grande peixe, mas não é apenas isso. O que será que a história do profeta Jonas quer de fato nos ensinar? Por que tem na Bíblia a história do profeta Jonas? Jonas foi enviado para uma cidade chamada Nínive, uma das maiores cidades do mundo antigo, uma cidade extremamente segura, cercada por muros de 15 metros de espessura e 30 metros de altura. Chega lá um homem, numa cidade onde eles adoram um deus chamado Dagon. Se for falar em idolatria, o centro da idolatria no mundo de então era Nínive. Eles adoravam o deus Dagon. E Dagon era metade homem, metade peixe. E de repente veio um homem lá que foi engolido por um grande peixe. E este homem, com uma mensagem muito simples, diz para aquele povo: 40 dias e Nínive será destruída. O termo hebraico, o kafak, expressa justamente: vai chover enxofre. Os muros não vão proteger vocês. Vai chover enxofre e vocês serão destruídos. Aí então, ali nós temos
uma grande lição a aprender. E a lição é o mesmo que o apóstolo Paulo também quer nos dar na primeira carta aos Coríntios: este mundo não vai durar muito tempo. O relato do profeta Jonas não está por acaso na palavra de Deus. Junto, no mesmo tempo em que Jonas foi pregar em Nínive, nós temos o profeta Amós, que era lá da região sul, lá de Judá, mas foi pregar no norte, em Israel. Nós temos também o profeta Oséias. O profeta Amós, quando ele deixou o sul para pregar no norte, ele foi um pregador num tempo de grande prosperidade. Mas enquanto o povo estava esbanjando muita riqueza, o povo estava despreocupado com a lei de Deus. Aí nós temos o profeta Oséias. Profeta Oséias, que Deus disse para casar-se com uma prostituta, para justamente mostrar a infidelidade do povo de Deus para com as coisas de Deus. Aí nós temos ao mesmo tempo o profeta Jonas, que conhecia o amor de Deus, por isso não queria ir para Nínive. Ele preferia ver os ninivitas mortos, mas não salvos. Tem muita gente que vai no céu porque nós não queremos. Então Jonas conhecia o amor de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus e é um Deus sempre disposto a perdoar. Por isso ele foi tão teimoso e rebelde. Isso para mostrar a teimosia e a rebeldia do povo de Deus. Enquanto o povo de Deus se recusava em dar ouvidos à palavra de Deus, os ninivitas, desprezados, odiados pelo povo de Deus, ouviram atentamente a palavra de Deus e se arrependeram. Voltaram para Deus. Jesus então usa este exemplo para justamente mostrar para o seu povo a necessidade de ouvir e de se arrepender. Nínive só tinha 40 dias de vida, mas teve mais 130, porque se arrependeu. Viveu. O arrependimento me permite viver. Porque quando um pecador se arrepende, ele recebe de Deus o perdão, e o perdão é a nova vida com Deus. Jesus, quando o povo incrédulo pediu um sinal, Jesus citou o exemplo de Jonas. Olha, o povo naquela época também não quis dar ouvido à palavra de Deus. Olha que contraste que nós temos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: este mundo não vai durar muito tempo. Querido amigo, querida amiga, transitoriedade da vida, do mundo. Tudo pode estar bem hoje, mas amanhã surge uma Jezabel moderna, surge um Acabe moderno e as coisas podem mudar constantemente. E o contraponto da palavra de Deus é: as pessoas sem Deus, elas estão dando ouvido à palavra de Deus, estão se arrependendo, sendo perdoadas e vivendo. E infelizmente, muitos, o povo de Deus, está passando a ignorar e a desprezar a palavra de Deus. Jesus disse, e ele continua dizendo para todos nós, porque está ali na sua palavra: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Sim, arrependam-se dos seus pecados e voltem ao Senhor, o Senhor que é um Deus disposto a perdoar e amar. Sim, sim, querido amigo, querida amiga, não nos resta muito tempo aqui neste mundo, porque em Jesus nós temos um tempo que é eterno. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.